Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre os mecanismos textuais. O primeiro mecanismo de hoje é a coesão. Coesão é nada mais nada menos do que a conexão, que é feita entre duas ou mais partes dentro de uma frase, dentro de uma oração ou até mesmo dentro de um período composto. Então nós temos isso dentro de um texto. Qualquer redação, qualquer frase vai ter, vamos falar de frase, Qualquer frase vai ter coesão, tá? E isso vai garantir o quê? Que as ideias estejam ligadas entre si de uma forma lógica dentro do nosso discurso. Isso faz, isso serve, melhor dizendo, para que você tenha uma maior fluidez. Isso faz com que haja uma maior dimensão dentro do campo sintático e semântico. Então, a coesão ela serve justamente para dar ao texto coerência. Se existe coesão, existe coerência. Tá? Então você vai ganhar aí 2 pontos e não 1. Olha só o exemplo. A educação é essencial para o desenvolvimento social. Por isso, investir em escolas e professores deve ser uma prioridade. Ponto. Além disso, a tecnologia pode ser uma aliada nesse processo, desde que utilizada de forma adequada. Então observe que existe o quê? Coesão dentro do texto. Vamos ver aí o exemplo de coesão. A educação é essencial para o desenvolvimento social. Ponto continuativo. Além disso, a tecnologia pode ser aliada, pode ser uma aliada nesse processo, desde que utilizada de forma adequada. Ponto. Por isso, investir em escolas e professores deve ser uma prioridade. Observe que nesse exemplo de coesão você tem uma frase, eu começo com uma frase: a educação é essencial para o desenvolvimento social, ponto. E aí eu vou continuar utilizando o além disso. O que é o além disso? É uma locução conjuncional que tem assim um valor continuativo, tá? Ela cria uma coesão dentro dessa frase. Vamos ver um outro momento em que há essa coesão, o desde que. O desde que ali, ele tem esse valor que pode ser, numa classificação no geral, pode ser concessivo, pode ser causal, pode ser, tem um valor assim que vai mostrar para quem lê, que há uma conexão, e esse desde que ele vai exatamente funcionar de uma forma concessiva também, tá? Então a ideia de concessividade existe aí, ela é concessiva, desde que utilizada de forma adequada. Tá? Então, tem gente que vai falar assim, desde que pode ter um valor, digamos, comparativo. Não, desde que não é comparativo. Então a gente tem que ter um cuidado na hora de selecionar esses elementos. É claro que, por exemplo, o que ele tem 28 funções. Eu tenho 28 maneiras de usar a palavra que. Então a gente tem que prestar atenção na forma como vai fazer a seleção dessas conjunções para utilizar na frase, tá? Para que não haja aí um prejuízo semântico, não haja uma perda, um desgaste da coesão e também da coerência. E aí ao final eu coloquei por isso, lá. Por isso investir em escolas, tá? O que vai garantir, tá? Por isso investir em escolas, e professores deve ser uma prioridade. Então, por isso tem um valor conclusivo, Então, quando eu coloco por isso, eu quero concluir, quero fechar, quero encerrar a frase. Se eu pegasse essas frases daí desse parágrafo, que eu utilizei como exemplo, se eu pegasse e jogasse, o que ia acontecer?
eu ia ter um problema aí de coesão, tá? Um problema grave de coesão. Então tem que tomar muito cuidado com a coesão dentro de um contexto, dentro de uma frase. E qual seria o tema para esse parágrafo aí? Vamos ver qual seria o tema. Então eu tenho que pensar o seguinte, que o tema ele precisa ser visto de uma forma mais amplo, né? O tema sempre é amplo, tá? O tema ele tem uma amplitude, ele tem uma dimensão maior, porque através dele é que você vai criar a redação, tá? Então, qual seria o tema aí? Vamos entender. Se o assunto é educação, né? O tema ele vai priorizar algo que tenha uma dimensão muito maior do que isso. Eu preciso aí especificar, preciso de especificadores, né? Então eu poderia dar o seguinte tema. Eu vou colocar aqui. O tema, nesse caso, ele seria a importância da educação e da tecnologia para o desenvolvimento social, destacando a necessidade de investimentos em escolas e professores. Tá bem especificado, tá bem desenvolvido essa temática, né? Essa abordagem. Aí funciona assim, né? Nós tentarmos entender o que é a coesão, né? O que é uma abordagem coesiva. A partir do momento em que eu estabeleço uma conexão entre as frases, eu dou sentido para o meu parágrafo, né? E para o meu texto. Na verdade, não todo o texto. Eu posso criar um excelente texto, mas uma excelente redação, né, dissertativa argumentativa, mas um parágrafo lá não ficou legal. Isso não vai prejudicar toda a sua redação. Um parágrafo não vai. Mas temos que tomar cuidado, não pode ser todos os parágrafos ruins, tá? Nós temos que nos esforçarmos para escrevermos o melhor texto, a melhor redação. Então, há um nexo causal, né? Porque coesão, ela dá para nós um nexo causal. Então, todos os conectivos eu marquei aqui em negrito, tá? Eu marquei para você ver, para você entender como que funciona isso. É claro, não existe somente dessa maneira, né? Essas conjunções ou locuções conjuncionais, elas têm um valor de racional, né, lógico, né, coesivo. Elas mantêm um elo coesivo muito grande, muito forte, e transmite o sentido e também facilita, tá? Facilita o entendimento daquela mensagem, daquela frase, daquele parágrafo, tá? Então tome muito cuidado quando você escrever uma frase, tá? Escreva, treine em casa, né, parágrafos com esse tema, né? Tente treinar isso, criando um parágrafo de 5 linhas, depois você aumente esse parágrafo, né? Depois você tente escrever mais parágrafos, criando uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, né? E aí você tente sublinhar todos os conectivos, todas as conjunções que você utilizou em cada uma dos parágrafos, em cada um dos parágrafos, em cada uma das redações que você escrever. Se você escrever uma redação, sublinhe todos os conectivos, né, possíveis, e tente sempre treinar o significado de cada uma das conjunções, das locuções. Isso ajuda bastante. Essa é a minha dica, tá? Aí nós temos aqui uma continuativa, temos uma concessiva e temos uma conclusiva. Então você tem 3 locuções conjuntivas aí nesse nosso parágrafo, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu, fui!